Bora que vão ser 18 jogos em 18 minutos. A nova Champions começou com Juventus contra PSV. O PSV, atual campeão holandês, é um bom time, começou bem o jogo, só que a Juventus obviamente tem muito mais talento e abriu o placar de maneira maravilhosa. O Yildiz, o jovem turco que é muito talentoso, domina a bola de letra no meio campo, leva pra frente da área e chapa no ângulo, cara. Pô, é uma nova era, é o primeiro gol da nova Champions. A história foi feita e foi feita de forma linda, que golaço. Yildiz se tornou com esse gol o mais jovem da história da Juve a meter um gol em Champions League. E o detalhezinho entre nós, hein? A corrida do Cambiasso, lateral esquerdo ali, foi o que abriu espaço pro Yildiz fazer o gol, tá? Ele nem tocou na bola, mas futebol é coletivo, pô. Depois disso aí, o PSV desmontou, a Juventus começou a criar chance atrás de chance. Uma Juventus ofensiva que o torcedor bianconeiro já até esqueceu daquele futebol modorrento do Alegre lá. Vlahovic tenta dominar uma bola, ela sobra pro McKennie e ele manda pro fundo do gol. Meio campista estadunidense, sempre especulado fora da Juve, mas ele vai ficando e jogou de titular, meteu gol e tudo. No começo do segundo tempo, o Nico Gonzalez ainda faz o terceiro. Depois, no último lance do jogo, Saibari diminui pro PSV com passe do Bakayoko, que é o cara mais talentoso dessa equipe aí, né? E foi assim, 3 a 1 fora o baile. Poderia ter sido mais, porque o Vlahovic estava numa noite com o pé muito fora da forma. O PSV ganhou o último campeonato holandês com o pé nas costas, provavelmente vai ganhar de novo, e o Thiago Motta botou os caras pra dançar, tá? A Juve que teve a estreia do brasileiro Douglas Luiz, que fez o seu primeiro jogo de Liga dos Campeões na carreira. O Douglas Luiz chegou na Juve vindo do Aston Villa, e o Aston Villa voltou pra Champions depois de mais de 40 anos, e que forma de voltar, hein? Valeu a espera, foi ótimo matar a saudade. E o primeiro gol aí depois de 40 anos foi do Tielemans, que depois também deu um passe pro gol do Amadou Onana, que não é aquele Onana, é outro Onana, e que é um volante cuja temporada mais goleadora na carreira era de 3 gols. E agora ele meteu 3 buchas só nos primeiros 5 jogos pelo Aston Villa, pô. Doideira, e 3 a 0 pro Aston Villa, que não tem dos caminhos mais difíceis nessa Champions. Então, pô, olho nos caras. Ah, um detalhe importante, uma vitória muito especial também, porque foi um dia depois do falecimento do Gary Shaw. Ele foi um grande nome da conquista da Champions de 82, uma lenda do Aston Villa, e os torcedores cantaram ali o nome dele em sua homenagem. Chegando para um jogaço da rodada, Milan e Liverpool. O Liverpool começou ali dando uma mole, né? O Pulisic invadiu a área e meteu o gol. O LeBron James do soccer é mortal. Só que parou por aí, tá? No restante do jogo, praticamente inteiro, o Liverpool foi infinitamente superior e virou o jogo com 2 gols tranquilíssimos de escanteio. Num cruzamento, o zagueiro Konaté bota pro fundo da rede, e no outro cruzamento, o zagueiro Van Dijk bota pro fundo da rede. 2 gols quase cópia um do outro, e o jogo aéreo do Milan simplesmente nulo, né? E o 2 a 1 ainda saiu barato, porque o Manhã chegou a fazer algumas boas defesas. Ele que é um goleiraço, né? Só que impressionante como não consegue se manter sem lesões. Mais uma vez ele foi substituído. No seu lugar entrou Lorenzo Torriani, goleirão de 19 anos e 1,97 m, fazendo a sua estreia pelo profissional do Milan. Ainda deu tempo do Gakpo arrancar pela esquerda e cruzar pro Szoboszlai fazer o 3 a 1 e fechar o placar. Numa vitória, cara, que eu gostei muito do que eu vi, tá? Acho que o torcedor do Liverpool pode ficar bem empolgado. Outro 3 a 1 se deu em Madrid. O Mbappé fez 1 a 0 no começo do segundo tempo pra cima do Stuttgart. Esse que foi o primeiro gol dele pelo Real na Champions, com certeza o primeiro de muitos. E brincando, ele já tem 5 gols pelo Real Madrid, ok? Aliás, o subestimado Rodrigo foi perfeito na jogada e entregou esse gol de bandeja pro Mbappé. O Stuttgart foi guerreiro, fez uma partida elogiável, chegou a empatar com o Undav e fez o Real suar, tá? Só que é o Real, é uma tarefa daquelas quase impossíveis, né? E aí vem um escanteio docinho do Modric, como ele sempre faz, né? O Rudiger subiu de cabeça e fez o 2 a 1. O Stuttgart foi todo pra frente, praticamente no último lance o Endrick puxou um contra-ataque lá da defesa. 3 contra 2. Abriu Vini de um lado e Mbappé do outro. 2 cara grandão. Tava o Endrick ali, jovenzinho, recém-chegado. Pra quem que eu toco? Pra ninguém. Mandou o balaço ele mesmo, pra marcar o seu primeiro gol de Liga dos Campeões. O primeiro de muitos do Bob, né? E se o Stuttgart foi guerreiro, o Dinamo de Zagreb nem tanto, porque visitou o Bayern de Munique e tomou de 9 a 2. Cara, foi um amasso colossal, com direito a 4 gols do Harry Kane, incluindo 3 de pênalti, né? É o Perry Payne. Inclusive, vai brincando aí, vai brincando. O Kane já larga com uma vantagem muito boa pra buscar mais uma artilharia de Champions League, pô. Teve também 2 passes pra gol do Kimmich, 2 do Musiala, teve um doblete do Olise.
Foi uma demolição que os torcedores do Bayern de Munique talvez tenham visto pela última vez lá na época do Hansi Flick ainda, hein? E o detalhezinho pro golaço do Rafa Guerreiro com uma assistência de peito do Musiala, futebol arte, aquele jogo para levantar a moral de todo mundo. O Bayern termina essa rodada em primeiro lugar e o Kompany está cozinhando. Deixa o homem trabalhar. Nos últimos 2 jogos do Bayern de Munique, eles marcaram simplesmente 15 gols. 15! E o técnico do Zagreb foi demitido logo depois, tá? Quem faz uma diferença absurda é o tal do Gyökeres. Esse sueco aí começou a temporada num ritmo tão acelerado. Ele tá completamente ziruta da cabeça, tanto pelo Sporting quanto pela Suécia. E pra mim foi satisfatório ver um jogador do calibre dele, que eu tenho acompanhado tão de perto, fazer o seu primeiro gol em Liga dos Campeões. E pô, que gol, hein, cara? O domínio, o giro, a finalização, tudo de quem manja muito. Eu acho que esse cara vai vingar sim, não vai ser pouco. Mas o gol mais lindo desse jogo de longe foi o do zagueiro belga De Bast. Pô, ninguém espera que um zagueiro vai tirar um tirambaço inacreditável de fora da área. Quando ele meteu o gol, o trincão do Sport meteu as mãos na cabeça, tipo... 2 a 0 pro excelente, organizado e ofensivo time do Rubem Amorim. Na carismática cidade de Bolonha, a chuva caiu forte, tá? E os donos da casa pressionaram, mas o Shakhtar contou com o goleirão... Como é que é? Riznik para segurar o 0 a 0. O Shakhtar que chegou a ter 5 brasileiros em campo ao mesmo tempo, hein? Lembrando aquelas épocas lá que tava sempre lotado de brazuca. E talvez eles poderiam ter ganhado, porque logo nos primeiros minutos tiveram um pênalti que o Sudakov perdeu. Também mérito para a defesa do goleiro Skorupski. A gente sabe que o Bolonha deu uma desmontada depois da brilhante temporada passada que eles fizeram. E qual que é o problema, né? O jogo contra o Shakhtar era certamente o mais fácil que eles vão ter nessa Champions. E os caras não conseguiram vencer. Eu acho que a classificação deles é bem improvável, porque daqui pra frente os adversários são mais fortes. Vai complicar. Na República Tcheca deu o óbvio, ganhou o time grande. Tranquilo, Sparta Praga recebeu o RB Salzburg e meteu uma sacoladinha com destaque total pro terceiro gol, o gol do Lassi. E cara, parece um golzinho de pelada, mas foi lindo demais, porque com um corte ele tirou o goleirão e deixou 2 zagueiros estatelados no chão. Simplesmente 3 caras caíram no gramado igual um saco de batata e aí ele empurrou pro gol vazio, cara, foi bonito. E assim, que eles comemorem muito, porque os próximos jogos aí, só o Brest pode ser mais acessível pro Sparta. O resto é pedreiraça, amigo, então... pode ser que esse tenha sido o único momento de alegria dos caras em toda essa edição da Champions. E o grande favoritaço para essa Liga dos Campeões, segundo o pessoal da Opta, é o Manchester City. E eles começaram essa Champions repetindo aquela final de 2023, né, contra a Inter de Milão. E esse jogo foi meio que esperado no sentido de que, pô, o City tem mais a bola, controla mais o jogo, a Inter tentando sair um pouquinho mais em contra-ataques. Só que, cara, o time da Inter tá longe de ser um time defensivo que sai no chutão e tem medo de atacar. Muito pelo contrário, um time muito bem treinado, muito consciente, excelente tecnicamente e que no primeiro tempo criou chances ali pau a pau com o City, tá? Destaque para os defensores da Inter que muitas vezes anularam ali o Haaland, o De Bruyne e companhia. E destaque, claro, pro Barella, que é difícil tu ver esse cara fazendo um jogo ruim. Mais uma vez ele parece ser a alma da equipe ali, né? Que fez um bom jogo, mas no final o City fica com a sensação de que poderia ter ganhado. Principalmente porque nos últimos minutos ali o Gundogan teve 2 chances de cabeça. Uma na pequena área sozinho que ele mandou na mão do goleiro Sommer e outra que ele chega de peixinho, tava muito mais difícil, mas ainda assim acho que foi uma chance clara, né? Então acho que a Inter sai um pouco mais satisfeita desse jogo aí do que o próprio City. Mas ó, não é todo dia que um time chega lá no Etihad e consegue bater de frente com a equipe do Pep Guardiola dessa maneira. A Inter tem muito mérito. E é claro que esse jogo é o primeiro da nova fase de liga, então teve muito menos pressão que aquela final de Champions, mas de certa maneira até a dinâmica do jogo assim me lembrou um pouco aquela final. Ah, eu anotei aqui, não poderia deixar de falar. Aos 52 minutos de jogo, o Darmian saiu na cara do gol e não quis chutar. Ele quis tocar pra trás, tocou todo errado, matou a jogada, cara. Poderia ter vencido o jogo pra Inter ali. Agora vamos falar do nosso Borussão. O Dortmund tá com o técnico mais jovem dessa Champions League.
que é o Nuri Sahin, né, com 36 anos. E eles foram visitar o Clube Bruges lá na Bélgica e por grande parte da partida o negócio foi disputado, tá? Jogo pau a pau, os belgas deram trabalho, mas no final a camisa pesou. É uma brincadeira pra entender, assiste esse vídeo aqui, né? Isso porque o Bino Gittens, talentoso ponta ex-Manchester City, meteu o golzinho dele contando com um desvio maroto pra matar o goleirão, que é o Mignolet, goleiro do Bruges. Aquele mesmo, ex-Liverpool lá, o cara é eterno, pô. E depois desse 1 a 0 meio que abriu a porteira, né? O próprio Bino Gittens fez o segundo, num gol até parecido com o primeiro. E no final o Guirassy de pênalti fez o terceiro, no que eu descreveria ali como uma certa cavadinha violenta. Um 3 a 0 fora de casa, mesmo contra uma equipe supostamente mais fraca, pô, é pra voltar pra Alemanha sorrindo, né? E por falar em sorrindo, qual que é a emoção contrária do sorriso? O choro, talvez. Então tá, o Girona foi quem mais chorou nessa primeira rodada. Porque tu pensa no contexto, eles foram visitar o PSG lá em Paris, no Parque dos Príncipes, que é um templo do futebol. Primeira participação do Girona na história da Liga dos Campeões. E eles fizeram uma partida heróica defensivamente, tá? Estavam tentando um milagre ali e conseguiram carregar o 0 a 0 até o minuto 90, quando o improvável aconteceu. O futebol, cara, às vezes é muito cruel, muito. Principalmente pra nós que ficamos torcendo aqui pros underdogs, né, pros menos favorecidos. Porque, pô, o jogo tava se encerrando, empatado, quando o Nuno Mendes cruza uma bola pra área. O Gazzaniga tá inteiraço nela, muito fácil de defender, mas ele tomou um piruzão daqueles. Que peru gigante do goleiro. Inclusive a UEFA acabou dando gol contra dele, né? E assim o Paris venceu por 1 a 0. Nem toda a história de superação acaba com um final feliz, né? E se tem um time que foi pra essa Champions só pra ganhar a medalhinha de honra ao mérito, o troféuzinho de participação, foi o Slovan Bratislava. Vindo da Eslováquia, eles são o time mais fraco da competição, tranquilo, e apanharam de 5 a 1 do Celtic. O Celtic é enorme na Escócia, é campeão europeu e tudo, inclusive, né? Mas sabemos que na Champions os caras costumam apanhar. Foi assim nas últimas 2 edições, por exemplo. E o Bratislava tomou de 5 a 1 do Celtic. Então imagina quando eles forem enfrentar o Manchester City, o Bayern de Munique. Já o Celtic teve a sua maior vitória na história da Champions League era moderna, né? E pode sonhar, por que não? O caminho deles certamente não é dos mais difíceis, tá? Então quem sabe o Celtic não apronta. Na Sérvia, os jogos sempre tem aquele ambiente intimidador, né? A torcida dos caras lá geralmente é bem maluca. E o Benfica de Bruno Lage foi visitar o Estrela Vermelha. Curiosamente, os protagonistas desse jogo foram 2 jogadores que vieram de um país que tem uma bandeira vermelha e com uma estrela. A Turquia, beleza? Foi o dia dos turcos. Logo no começo, o Artur Koglu, recém-chegado do Galatasaray, fez o golzinho dele. Saiu comemorando daquele jeito que ele faz, né? Com a varinha assim, papapá. Esse cara há poucos anos estava jogando na 4ª divisão turca, era praticamente um nível amador. E agora tá brilhando na Champions, uma história incrível. E incrível também foi o próximo gol. O Kokçu, que também é turco, cobrou uma falta daquelas que o goleiro não tem nem o que fazer. No máximo dá pra olhar e torcer muito, né? Pra que a bola vá pra fora. Mas ela entrou caixa, golaço. O Estrela Vermelha, que a UEFA tem chamado aí de Cervena Zvezda, que é o nome original, né? Lá no país deles. Chegou a diminuir no finalzinho, mas era tarde. 2 a 1 pro Benfica, que pode não ter feito a atuação dos sonhos, mas sai de lá com uma vitória e um golaço, né? Do Kokçu aí, que é ex-Feyenoord. E por falar em Feyenoord, o jogo deles contra o Leverkusen já começou a 1000, né? Com 5 minutos o Leverkusen abriu o placar com o Wirtz, o craquinho. E com 9 minutos o Feyenoord empatou, mas o gol foi anulado. Aí aos 30 minutos aconteceu o que todo mundo já sabe que sempre vai acontecer. O Frimpong desce pela ala direita, cruza, e pela ala esquerda chega o Grimaldo em velocidade para completar e fazer o 2 a 0. Esses dois são um absurdo, mas o mais absurdo você não viu ainda. Porque é o Boniface construindo essa jogada. Não só ele canetou 2 zagueirões ali, como ele fez um passe com o pé de apoio, fingindo que ia chutar. Coisa de craque, beleza? Minutos depois, o Frimpong cruzou novamente de forma perfeita. E agora foi o Wirtz que chegou pegando um meio voleio ali pra fazer o 3 a 0. Com todo respeito ao Feyenoord, estava decidida ali a coisa já, né? E ainda deu tempo do Grimaldo cruzar perfeitamente pro Tapsoba mandar de cabeça e o goleirão... Wellenreuter, o nome do camarada, mandou contra o próprio patrimônio, um erro grosseiro. E no fim das contas acabou mesmo 4 a 0.
Mais uma vez time holandês sofrendo na Champions, né? E mais uma vez o Leverkusen passando o carro em alguém. Olho nos caras que parece que vem mais uma grande temporada por aí. E chegou o momento de falar da estreia da atual campeã da Liga Europa, a Atalanta. Eles receberam um Arsenal sem Odegaard ainda, né? Que talvez o craque da equipe machucado. E com o Gabriel Jesus de titular e capitão, beleza? O jogo começou com os times se estudando muito, né? Acabou 0 a 0 o primeiro tempo. E no segundo, o brasileiro Ederson fez uma jogada pela ponta. E aí, meu amigo, pênalti pra Atalanta. Vai o argentino Retegui bater. Ele bate, o David Raya pega. E depois pega de novo o rebote. Também teve uma chance que o Martinelli saiu cara a cara ali e isolou a bola, né? E no final das contas, o Arsenal não sofreu tanto, mas também não conseguiu criar muita coisa. Acabou um 0 a 0 que não empolgou muito. E inclusive, tanto o Arsenal quanto o City ficaram no zero, né? Nessa primeira rodada. Quem não ficou no zero foram os gigantescos, os colossais, Brest e Sturm Graz. Com certeza quando você clicou nesse vídeo foi pra ouvir falar desse jogo. Mas brincadeiras à parte, um jogo muito especial porque é a primeira participação do Brest na história da Champions. E que estreia, né, cara? Eles abriram o placar com o Magnete chutando de fora da área. Parece que a bola foi pro gol como um imã. Quem entendeu a piada respira. E no finalzinho do primeiro tempo, o Sturm Graz ainda consegue empatar com uma bola desviada. Porém, na segunda etapa, o Brest jogava em casa e eles foram pra cima. Quando o jogador Cima protege uma bola que tava ali pingando na área, consegue fazer um giro um pouquinho esquisito, mas finaliza muito bem de canhota pra fazer um belo gol e coroar essa primeira Champions da história dos caras com uma vitória na estreia. Pô, que delícia, né? Imagina você um torcedor do Brest que passou a vida inteira sonhando com esse momento, né, cara? Já o Atlético de Madrid tá acostumado a jogar Champions League e tá acostumado a sofrer também. Eles receberam o RB Leipzig e no começo do jogo, depois de um rebote ali do Oblak, o Seško acabou subindo mais que o zagueirão e fazendo gol de cabeça. Detalhe, ele que tinha puxado o contra-ataque inteirinho, tá? Ele é grandão e tal, mas tem as passadas largas. É um jogador rápido e muito interessante, olho nele. Só que o Atlético de Madrid tem um cidadãozinho diferente, né? Um cara que é um pouquinho especial, um tal de Antônio. Pois é, o tal do Griezmann recebeu um cruzamento perfeito do Llorente e de direita mandou pro fundo do gol, cara. Empate maravilhoso. E com ele jogando muito, ele criando chances, tentando. Acabou que já quase nos acréscimos do segundo tempo, ele bota uma bola no segundo pau, perfeita na cabeça do zagueirão Giménez, que faz o gol e vira a partida. 2 a 1 pro Atlético de Madrid, que salvou o meu bolão. E sempre legal ver um craque, um ídolo decidindo na frente de um estádio lotado, né? Chegamos pra 18ª e última partida desse resumão. O Mônaco recebendo o time do Barcelona. O Barça começou a temporada voando. Só que esse jogo foi definido inteirinho num erro individual. O Ter Stegen foi meter a saidinha do Diniz, tocou muito mal, o Minamino roubou a bola. E aí o Eric Garcia, no topo da sua classe, chegou todo troncho, derrubou o japonês que provavelmente ia fazer o gol e foi expulso. Eric Garcia deixou o Barça com 10 em campo aos 10 minutos de jogo. E aí o jogo ficou todo pro Mônaco, né? O Akliush desceu da ponta direita pro meio, puxando com a canhotinha braba. E aí mandou no cantinho do Ter Stegen que nada pôde fazer, 1 a 0 pro Mônaco. E depois desse 1 a 0 os caras gostaram do jogo, tá? Foram criando várias e várias chances. O Barcelona tava mortinho. Só que aí do Neida, né? O caçador mandou uma bola por cima. O Yamal recebeu no ataque com condições de puxar pra canhota. Aí, amigo, já era Balbal. Ele tirou de um zagueiro e mandou no canto também um gol muito parecido com o do Akliush, empatando a partida e se tornando o segundo jogador mais jovem da história a fazer gol aí na Champions moderna, né? Mas do Barcelona no jogo meio que foi isso. Eles tiveram algumas chances de sair num contra-ataque ou outro, algumas coisas que o Rafinha desperdiçou e tal, mas quem foi o protagonista desse jogo com um a mais foi o Mônaco. Eu fiquei bem surpreendido, tá? Achei eles um time bem treinadinho. Os caras foram pra cima buscar o resultado e conseguiram com um brilho brazuca. Exatamente, o Wanderson mandou um lançamento por cima da defesa e aí coube ao Ileni Kena, nigeriano de 18 anos, recém-chegado no Mônaco, dominar e mandar uma paulada que foi no meio do gol, mas foi tão forte que o Ter Stegen tocou na bola e não conseguiu defender. 2 a 1 pro Mônaco, que venceu o jogo, bem merecido. Foi a primeira derrota do Hansi Flick no comando do Barcelona, mas eu tenho que elogiar o cara. Em nenhum momento ele botou todo o time atrás da bola, compacto, fazendo uma retranca não, tá? Ele apostou que talvez numa saída, numa estocada ali, o Barcelona conseguiria fazer um gol e teve algumas chances de contra-ataque que eles não aproveitaram. O Hansi Flick é um camarada corajoso. Assim ficou a tabela da fase de Liga da Champions depois da primeira rodada. Bayern em primeiro, isso vai voltar a ser comum. 2, parabéns a esses 3 craques aí que lideraram o bolão oficial do Euro nessa rodada. O QR Code tá aqui na tela, ainda dá tempo de participar, guarda aí pra depois. 3, se você gostou desse resumão, comenta pra gente fazer mais uma vez. 4, quer saber mais sobre uma das edições mais malucas da história da Champions? Clica nesse vídeo aqui na tela que tá um barato.